Muito bem. Efeitos perniciosos e transtornos emocionais ocasionados pelo ressentimento. Os sentimentos violentos, que se transformam em conflitos não resolvidos, escravizam a criatura que passa a vivenciá-los de acordo com o que lhe pareça real, jamais conforme exercício de evolução. Logo advêm transtornos de breve ou de longa duração, tal a depressão, como resultado da amargura que domina as paisagens íntimas, devorando os parcos ideais de viver ou transformando-se em mecanismo de vingança, transferindo a culpa que perturba como de responsabilidade de outrem, daquele que gerou a situação, nunca porém de si mesmo. Nunca porém de si mesmo. Vezes outra, desenvolve a ansiedade pelo desejo mórbido de desforço, mediante o qual supõe erradamente seria resolvido o conflito injustificado. Esse comportamento, porém, tem a ver com o estágio da consciência adormecida, ou não, de quem se acredita vítima da injunção que toma corpo superior à qualidade do fato ocorrido. Os indivíduos biliosos já se fazem caracterizar pela debilidade da organização fisiológica responsável por transtornos funcionais dos equipamentos de que se constitui, tendo maior facilidade em aceitar os desafios existenciais como provocações e instigações à sua aflição. Portadores de diversos complexos, dentre os quais se destaca a inferioridade que se atribuem, acreditando sempre que tudo de desagradável lhes sucede, é desconsideração de pessoas ou de grupos, mantêm-se sempre armados, disparando petardos violentos contra todos, por decorrência de suspeitas incoerentes que lhes denotam a insegurança. Não amando, consideram-se desamados e sempre estão em vigilância rigorosa em torno de tudo quanto lhes diz respeito, desde que procedente dos demais, nunca, porém, deles originando. Eles são os vítimas. Os outros são os outros, mas eles é que são os mais vitimados, né? Ao passo de distúrbios graves, facilmente acolhem o ressentimento, em que se comprazem, alterando o comportamento já doentio e mergulhando cada vez mais no poço sem fundo da amargura. Neurotizando-se com mais vigor, não são capazes de uma catarse honesta, de uma busca de esclarecimento, de um apaziguamento interior, e mais revoltam-se quando são confrontados pela sensatez que os convida a uma revisão do acontecimento, a uma mudança de atitude. Fica mais irado, entende? Quando a gente leva uma sugestão, olha, fulano, para um pouquinho, vamos analisar, vamos ver aonde se encontra a causa desse seu ressentimento, aí que a pessoa fica mais irritada. Acumulam motivos e tornam-se emocionalmente, considerando-se perseguidos e vinculando-se a mais graves compulsões de desforço. E nesse clima de fixação mental, cultivando o fel da amargura, que se deixam tombar nas malhas nefastas de vinculações psíquicas com outras mentes, em desalinho na esfera espiritual, em que se movimentam, iniciando-se conúbios obsessivos de grave porte. Esse é um processo muito complicado.
quando começa a criar o mecanismo obsessivo, aí a pessoa começa a desconectar-se verdadeiramente da lógica e do significado real da sua existência, né? Processos, conúbios obsessivos de grave porte. Estabelecida a sintonia, o hóspede psíquico passa a realizar um processo hipnótico bem urdido, ampliando a ideia da ocorrência na mente do hospedeiro, aumentando-lhe a carga vibratória com o acumular de outras ocorrências já superadas que agora ressumam com teor de gravidade, mas afligindo o desditoso que se entrega de maneira masoquista ao fenômeno de que não se dá conta. Infelizmente, ele acaba se sentindo bem na situação em que ele se encontra. Masoquista, um indivíduo que gosta de sofrer, que quer fazer com que o sofrimento crie uma psicosfera e que atrai a atenção de todas as outras pessoas. Nesse processo apresenta-se a mistura dos sentimentos de vítima e do novo algoz, induzindo a desequilíbrio grave. É natural que a incidência do transtorno obsessivo sobre o orgulho do ego ferido na sua soberania resulte em alta carga de descompensação emocional que o sistema nervoso central tem dificuldade de administrar, emitindo ondas fragmentárias ou aceleradas para as glândulas de secreção endócrina que descarregarão as suas substâncias no sistema imunológico, desarticulando-lhe suas defesas indiscutivelmente. Serotonina, noradrenalina, endorfina, esses hormônios se desestabilizam por completo. O avanço para distúrbios mais profundos é inevitável, porque o paciente bloqueia o discernimento e qualquer convite para o equilíbrio, para a revisão do comportamento, nele produz reação violenta ou falsa passividade, que significa indiferença pela terapia de que necessita. Ei-los que transitam pelo mundo infelizes, cabisbaixos, sucumbidos ou exaltados, rancorosos, despejando dardos violentos a qualquer contrariedade, justificando a insânia coletiva e desejando agravamento das ocorrências infelizes até consumação geral pelo caos que gostariam tivesse vigência imediata. Não obstante, tudo poderia ser resolvido com a imensa facilidade, com uma boa dose de compreensão, de tolerância e de compaixão. Mas ele não se dispõe a isso. Infelizmente, ele não se dispõe a isso, que é uma coisa que está ao seu alcance, não é? Compreensão, tolerância e compaixão. Ele não se coloca à disposição dessas ações positivas. Ele se encontra vitimizado, ele se coloca como vítima, ele é quem está sofrendo, é o centro de atenção do sofrimento e, infelizmente, a sua libertação se torna muito difícil e danosa. Danosa por quê, Francisco? Porque vai prejudicar o organismo, afetando o sistema endócrino e alterando a elaboração das endorfinas,
das, dos hormônios importantes para o humor, o indivíduo vai lenta e gradativamente desenvolvendo processos depressivos profundos. Há casos em que a pessoa desencarna em um profundo quadro de depressão. Perde a vontade de tudo, de alimentação, vai definhando. E a pessoa não desperta e não aceita uma proposta. Não aceita uma proposta. A psicologia profunda sugere que nós treinemos com uma certa regularidade o autoconhecimento. Nossa, Francisco, mas você fala do autoconhecimento, fala. É fundamental que nós busquemos este recurso que está ao nosso alcance. Francisco, ao nosso alcance como? Nós temos hoje a mídia, o avanço tecnológico muito grande, né? E as informações se encontram pululando aí na internet, no Google, no YouTube, inumeráveis informações, entende? Que nos auxiliam muito. Vou lhes citar para vocês um vídeo interessante de Deepak Chopra. Deepak Chopra. Escreve do jeito que eu estou falando. Deepak, com o camudo, D-E-E-P-A-C-K, Deepak Chopra, sobre a meditação. Ele vai orientar-vos e dar passos para a meditação do autoconhecimento. Voltaremos.